Queridos amigos, tudo bem, né? Você que está acompanhando mais um vídeo, né? Tanto vídeo que a gente já gravou. Perdi as contas. Eu já perdi as contas de tantos vídeos que nós já gravamos. Mas tu gravou mais vídeo do que eu. Mais ou menos. Acho que tá meio que igual. Você no contrato ganha mais do que eu no teu contrato. Então a gente optou, né, por começar a gravar uma série de vídeos para vocês com resolução de exercícios. E uma coisa importante, a gente sempre também faz exercício com folha, né? Mas o que a gente sempre fica preocupado é justamente em resolver também os exercícios da apostila. Porque não é fácil, né? Você compra um material, Sim, pô. né? Um material que é caro e a gente tem que utilizar. E bom e caro, né? Bom e caro. E a gente tem que utilizar. E é uma coisa que a gente está sempre preocupado se a gente está percebendo se vocês estão usando o material em casa. Até porque a gente direciona as aulas para todo o caminho que a apostila faz, né? Então é importante que vocês treinem, que vocês possam fazer os exercícios, inclusive. Tem muito assunto que você assiste o vídeo, né? Você vê a explicação, você está lá no Zoom, né, discutindo com a gente, mas que é fundamental que você possa também exercitar. Porque aí a gente vai sabendo, né? Porque aí eles vão perguntando qual é a dificuldade, né? Às vezes ele não conseguiu entender muito bem uma questão. E para nós é um diagnóstico muito importante, né? Que eles possam, com os exercícios aí, dar esse feedback. Eu acho que é o melhor feedback que a gente pode ter. É, né? A visão do aluno. E uma outra preocupação que a gente tem, como a gente tem gravado, dividido esses vídeos, separado esses vídeos, e querendo ou não, você que é nosso aluno, você não sendo meu aluno, você vai assistir o vídeo do Bruno, né? E você sendo aluno da turma do Bruno vai assistir meu vídeo, de a gente fazer essa videoaula de resoluções para você ter a ideia dos dois professores, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre falo isso para o meu aluno, de você ou separa a geografia, ou você ter aula com os dois professores, porque a minha forma de explicar é uma, a forma dele de explicar é outra. E, de repente, quando você tem as duas formas de explicação, você pode chegar a um veredito muito mais facilmente. Pô, o Edson falou isso para mim, mas o Bruno falou de uma forma diferente. Mas, no final das contas, as ideias vão lá se encontrar. Eu dou sempre como exemplo um professor amigo meu, Gustavo, a gente também trabalha junto há quase 10 anos, e a gente, numa aula em dupla, nós descobrimos que a gente tem o mesmo pensamento sobre a expansão comercial marítima. Que a gente acha que a globalização ela começa na expansão comercial marítima. Exato. E nós descobrimos isso em sala de aula, dando a aula em conjunto. É o que a gente chama de mundialização, né? Que muita gente, quando fala do assunto, né, fala de globalização, a globalização dos anos 70, né, da terceira revolução industrial, do que o Milton Santos fala, o meio técnico, científico e informacional. E aí, fábulas. E aí a gente, depois, quando vai analisando, vai tentando entender, né, toda essa questão geográfica, econômica, né, principalmente. E aí a gente vai voltando até chegar na expansão marítima. Então, essa questão das visões que a gente tem, isso é algo muito interessante. De a gente possibilitar caminhos para o aluno. Acho que isso é muito bacana. Né? Até mesmo quando a gente vai corrigir esses exercícios do nível 2 aí do Brasil internacional, essa visão ela fica muito, ela é muito expansiva. Né? A posição, e aí você vai ter que, não que se posicionar politicamente, mas você tem que explicar o que os governos fizeram em cada parte para você chegar a um determinado ponto. Porque querendo ou não, essa é uma linha muito tênue de você, em sala de aula, discutir política com o teu aluno, preparar o teu aluno para uma prova militar e não expor a sua visão política. Exato. Porque cada governo vai colocar a sua característica, sua marca, o seu dedo político naquela ação ali. Né? Eu gosto sempre do último exemplo. O governo atual criticava o comércio com a China. Exato. Depois mudou, viu que, o PIB com a China é muito forte. O nosso maior comprador de soja era a China. Sim. Quer dizer, você vai abrir mão de um mercado desse tamanho? Não, né? E esse tema que nós escolhemos hoje, acho que é um tema que tá na moda. Eu costumo dizer que
quando você estuda geografia, você tem vários temas que ficam na moda, né? Sim. Eles ficam em evidência. Então, por exemplo, você fala do comércio externo hoje, essa relação do Brasil com outros países, você fala a questão ambiental. De novo, a gente está em 2020, falando de pandemia, falando dessas questões sanitárias, né? E, de novo, vem, né, a questão, né, vamos deixar passar a boiada, né, que foi dito nessa reunião, que o vídeo foi exposto. Mostra essa questão do meio ambiente, essa falta de preocupação, né? Na verdade, a pandemia tá nos mostrando que a preocupação é sempre com dinheiro, né? O capital. A gente está vendo essa discussão do futebol, volta ou não volta, sendo que a curva não está totalmente controlada. Ainda. A gente viu o caso lá quando a gente fala de Caxias, que voltou, que o Washington Reis, o prefeito de Caxias, falou, não, eu me garanto, e a gente sabe que não é bem assim. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Ele assumindo uma responsabilidade. Então você percebe o seguinte, poxa, principalmente aqui, o nosso, e aí quando a gente insere a geografia em tudo, né? A nossa economia ela é baseada no setor terciário. Né? A prestação de comércio, né? O serviço, tudo. Então, isso tudo vai intervir arrecadação, em repasses de impostos. Então, você tem que dar um jeito de o quê? Passar com isso aí. Exato. E você fica nessa discussão. Poxa, eu vou ficar aqui, mas o comércio fica parado. Mas não é o comércio do Brasil que apenas está parado, é o comércio no mundo geral. Está todo mundo passando pelo mesmo problema. A grande discussão é o seguinte, o que você no Brasil fez para controlar essa curva, né? Que é um bom assunto para o Renan falar aí, ó, dando uma ideia para o Renan. Gráfico. Como a gente pode trabalhar esses assuntos num gráfico? Essa questão que os outros países estão começando a retornar com as suas atividades, né? Normais, entre aspas, mas as atividades começam a voltar e nós estamos passando vergonha perante a América do Sul. Por exemplo, o Peru tem infinitamente menos casos e menos mortes do que nós. Uruguai, Argentina. Só que nós somos o maior PIB do Mercosul, o maior PIB da América do Sul. E mesmo todo esse desenvolvimento não nos preparou para lidar bem com essa doença. E aí você vai ter várias discussões, né, do governador, do sistema de saúde, da corrupção, que não cabe nem a gente ficar discutindo aqui, que a gente vai falar hoje sobre o comércio internacional brasileiro. Mas o mundo todo parou. E o que nós podemos fazer para minimizar esses riscos? Ou minimizar esse prejuízo, já que o prejuízo está aí e ele vai ter que ser jogado para frente, minimizado, redistribuído. Eu estava até vendo uma informação, né, que aqui, tradicionalmente, tem muito aluno que me pergunta quando vai passar esse tempo ruim. Né? É uma coisa muito comum. Geralmente, o professor de geografia é meio que tratado como vidente. Eu posso passar, cara. Hoje não está bem ilustrado, né? Mas tem dia que está brilhando. E o pessoal sempre me perguntava, na crise de 2014, 2015, Bruno, quanto tempo isso vai durar? Eu falo, olha, deve durar até 2020, 2021, mais ou menos. Essa recuperação. Com essa situação agora, isso não sou eu que estou falando. São especialistas. São especialistas, o pessoal que é da economia mesmo. Né? A gente estuda economia, mas existem aquelas pessoas que são especializadas em economia. Fala que o Brasil só vai sair do vermelho em 2030. A gente vai ter uma década toda. Uma nova década perdida, né? Uma outra década perdida. E olha que a gente já encarava a década de 2010, principalmente após 2014, como anos perdidos. E tinha gente que ficava com receio, não, porque a gente não pode falar que a década toda foi perdida, porque você teve ali a primeira metade, você teve um bom crescimento, eventos, com um crescimento que não sustentou. Mas aí são erros repetitivos, né? Presidentes que entram, não, eu vou fazer dessa forma. Qual é o grande segredo quando a gente fala do real, por exemplo? Você esteve lá, e aí não entra nem a questão partidária, você tem uma política. Você teve a nova ordem mundial, que o Brasil se insere nessa nova ordem mundial. Isso. E você tem lá um modelo político. O modelo político econômico a ser seguido é esse aqui. Você reúne e é até inteligente. O governo que entra posteriormente, né, que é o governo do Lula, fala o seguinte, não, a política eu vou manter, vou fazer alguns ajustes, mas a política econômica eu vou manter essa aqui. A linha central você mantém. Né? E aí você caminha, você vai caminhando, você vai fazendo, né, porque no fundo as duas tinham uma visão social-democratas,
né, que é aquele modelo francês que se inicia, Isso. né, com o Jacques Chirac. Jacques Chirac. E você vai seguindo esse modelo. Quando você tem a mudança da presidência com o mesmo partido, a presidenta fala o seguinte, não, eu vou mexer aqui porque eu não quero que... O político tem muito disso, né? Eu quero deixar minha marca. Exato. Então eu vou mudar o nome do projeto para deixar que eu que fiz. E aí, nem sempre as coisas saem como... Aí você não tem um crescimento que é sustentável e você fica naquela aquela gangorra. E agora a gente, pelo que a gente vê, né? Não sou eu que estou falando, sou economistas, né? Você vai ter, de fato... 10 anos complicados, né? Você só teria condições de retomar um crescimento sustentável, com a dívida muito menor, só em 2030. Então isso preocupa. E aí a gente para pensar como é que isso vai se refletir internamente, né? Aí você tem aumento do desemprego, você tem a pobreza que estava se reduzindo, ela pode de novo caminhar por um aumento bastante considerável de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Você tinha conseguido alguns avanços bem interessantes. Sim, pô. Bem interessantes. Independente de ideologia partidária, isso aí foi comprovado internacionalmente, né? Que você teve alguns avanços muito bons. Mas eu sei quem é o culpado disso tudo, sou eu. Eu não queria. É uma revelação bem importante. Eu, como funcionário público, tá? Eu sou o culpado disso tudo, gente. Sabe por quê? Porque, além de professor, né? Que o pessoal fala que professor, aí você se enquadra nisso aí, que professor não serve pra nada, né? O pessoal tá vendo aí que a educação à distância, né? Não é fácil. Não é, mas não é uma coisa fácil. A culpa é minha, que sou funcionário público, tá? Que recebo os salários astronômicos, né? Já tô aí 7 anos no estado, vou ficar mais 2. A culpa é minha, eu assumo. Tem que sugar a máquina pública mesmo e, pô, acabar com isso. E aí a gente vai ter 10 anos muito complicados, né? A gente já tem uma questão sanitária que é a primeira coisa que tem que se resolver, é a prioridade. E depois que você conseguir teoricamente resolver, você vai ter 10 anos ali economicamente muito difíceis, que internamente vai ter um reflexo. E aí vem aquela questão que nós vamos corrigir agora aqui, que a gente vai discutir. Como é que vai ficar o Brasil para o mercado externo? A visão, né? A visão. Até porque a imagem do Brasil, se a gente for pegar, é uma imagem que está muito arranhada. Ela já vem ficando arranhada desde o ano passado, com esse confronto com a questão ambiental, que o Brasil foi acusado de ser um país desleixado em relação à proteção do meio ambiente. E agora, você cria uma visão do Brasil lá fora de um país que não vê... E a gente sabe, independente da pandemia, essa relação do governo brasileiro com a saúde, o governo sempre achava que era gasto. E, na verdade, é um investimento. É igual a educação, pô. É a mesma coisa. Então, essa imagem do Brasil fica mais arranhada. Então, como é que vai ficar para um comércio externo, para um cara que quer investir no Brasil? Será que ele vai ter confiança, credibilidade? A gente vê isso quando a gente vê os alunos do Naval, por exemplo, né? Ah, mas por que o dólar sobe, o dólar desce? Você viu aí, o dólar oscila, saiu a reunião na sexta-feira, o dólar deu uma recuada, né? O governo ontem solta uma nota, o presidente solta uma nota, que não é comum. O dólar hoje já amanhece um pouquinho em alta, porque você já percebe que o que todo mundo achou que era bom já não foi tão bom, porque o governo meio que se retrata, o dólar sobe de novo. Então, as ações do governo que vão fazer esse dólar subir e descer. E você morando no Brasil, né, que você não produz tecnologia, como eu e Bruno já falamos para vocês em N vezes, como nós discutimos já naquela aula que nós fizemos com a Raquel. Você importa muita coisa. Então, o plano real vem, e qual é a sacada do plano real? É você, em determinado momento, igualar o dólar com o real, para você atrair esses investimentos externos, você montar uma reserva cambial, e aí o Banco Central joga de acordo com a regra. Ah, e por que com a regra? Porque o Brasil tem muito empresário. O dólar muito, muito baixo perante o real não é bom para o empresário que exporta. Exatamente. Né? Então você tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente fala muito de balança comercial favorável, balança comercial desfavorável, importação, exportação. E qual é o nosso papel no cenário internacional? Nós somos exportadores
agroexportadores ou exportadores de commodities. É uma palavra muito bonita, commodities. Preço. O preço que você primários. O preço que você dá no mercado internacional para o produto primário, que geralmente é um preço que... Aí eles usam muito a lei da oferta e procura. Já que o Brasil tem muito, então pode botar um preço lá embaixo. Exatamente. E geralmente isso, para um país como o nosso, é ruim, é complicado. Eu dou sempre o exemplo, aquele exemplo do Honda Civic, né? O Japão, ó, a revisãozinha já funcionando. Japão, relevo, né? Relevo recente, vulcânico, várias montanhas. O Japão não produz minérios. Então o Japão importa minério de ferro, bauxita, alumínio, petróleo. Mas eles produzem carros de excelência. Então nós vendemos a matéria-prima e compramos o produto pronto. Quando nós compramos esse produto pronto, né? Os Honda Civics, os HRVs, os WRVs, os Toyota Corolla, nós compramos mais caro. Exatamente. Porque a gente não tem desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Então vamos começar as questões aqui. Pelo que eu estou vendo aqui no livro deles, é na página 200, né? Está aqui a página 200. E pelo que o Edson estava até comentando aqui comigo, antes de a gente começar a gravar, ele sempre combina de fazer o nível 2. Até é interessante porque quando você vai para o nível 1 é muito... É muito... Mangaba, como a gente dizia antigamente. Mangaba, né? E o nível 2 já é um nível que, para eles, como eles vão fazer uma prova do Colégio Naval, é bem mais interessante. E aí, né? A gente deixa o nível 3 para, de repente, a gente corrigir em sala de aula. Voltar às aulas, não né? tá no Zoom. No Zoom, né? Dar aquela explicação e, ó, que geralmente são questões já do Colégio Naval no nível 3. Isso. Que aí, mais ou menos, eles já veem como é que é a questão. Eu já sei que a questão pode cair daquela maneira, né? Daquela estrutura. Bom, nós vamos alternar aqui, né? Eu falo uma questão, depois você fala outra, a gente vai comentando aqui. Bom, na questão número 1 da página 200, tem um gráfico. Ele fala que a questão está relacionada ao gráfico, ao texto apresentado. Eu vou até mostrar aqui para a galera, né? Só vou tampar aqui o gabarito para vocês também não terem essa moleza toda. Que é a questão número 1 aqui, ó. Tem um gráficozinho bonitinho aqui, tá? E aí tem um textozinho, né? Gráfico, eu costumo falar para eles, presta sempre atenção nessas relações. Tem gente que acha que gráfico é para encher linguiça. Gráfico não é para encher linguiça. Às vezes a resposta está no gráfico. No próprio gráfico. Né? O gráfico ele te mostrou produtos manufaturados, semi-manufaturados. Você está ouvindo a gente falar. Exato. Brasil não produz tecnologia de ponta. Né? Na pandemia nós vimos aí os respiradores, aí descobrimos que os da USP são infinitamente mais baratos. Da FRJ, né? R$1.000, R$1.500, da Federal Fluminense. E por que não se investe nisso? Então você já sabe que nós somos exportadores de tecnologia. Às vezes nós exportamos produtos semi-manufaturados da China porque é mais barato. Porque você já sabe que a China tem uma população muito grande. Então tem uma mão de obra muito abundante, uma queda da moeda, essas coisas todas. Aí tem um gráfico aqui que ele coloca produto básico, semi-manufaturado, manufaturado, aí faz aí um textozinho, né? Desde 2007, os produtos básicos sinalizam uma estabilização no quanto importado, apresentando pequena variação entre as quantidades máximas e mínimas em cada ano. Por sua vez, os produtos semi-manufaturados, após o período de estabilidade, começam a mostrar tendência de crescimento. Tendência. Tendência de crescimento. Enquanto isso, as quantidades importadas de produtos manufaturados tiveram crescimento contínuo e foram fortemente acelerados nos 2 últimos anos, impulsionados pela demanda doméstica e pela forte valorização do real. Aí a pergunta: a leitura das características do comércio internacional do Brasil em 2 momentos. Então ele colocou aqui 2 momentos, é mais específico. 1995 e 2007. 2007. 1995. Permite concluir que... Plano real. 2007, eu costumo brincar com meus alunos que 2007 é o início do boom do consumo, né? A gente lembra que os anos de 2006, 2007, 2008... Até tem um pessoal que brinca com a gente que eu nunca tive tanto dinheiro na mão. Mas aí eu sabe o que eu me lembro? Efetivamente, companheiro. Nunca na história desse país o pobre teve tanto dinheiro como no meu governo, no meu segundo mandato. Na verdade, eu ameaçava que iria me eleger por causa do meu salão. Pois é. Mas vocês me escolheram e eu dei pra vocês, tirei todo mundo da pobreza.
Então, companheiro, continua, companheiro. então aí tem as alternativas, eu vou ler as alternativas e depois a gente comenta, né, faz um comentário sobre elas. A letra A, somente uma maior nacionalização da economia permitirá ao Brasil superar o atraso tecnológico que torna-o dependente da importação de produtos industrializados. Nacionalização econômica, no período que a gente está vivendo, Globalização, né? globalização, de grandes defensores do neoliberalismo, né, que a gente tem inclusive. É. Acho que nacionalização não vai de encontro. Lembrando que o Plano Real, a segunda fase do Plano Real são privatizações. Exatamente. Você privatiza para enxugar a máquina. Que até o pessoal geralmente discutia, não, a gente tem que privatizar as empresas estatais, as antigas empresas estatais, até para combater, para conter o rombo das contas públicas. E se a gente for ver agora... Dessas aí que privatizaram, eu só concordei com a telecomunicações. Que talvez era pela questão tecnológica. Que o Brasil não conseguia evoluir nesse tipo de tecnologia. E aí não tinha muito jeito. Tu lembra? Comprava telefone, Lembro. Comprava as ações da empresa. Eu tava vendo um jogo de futebol antigo que tava um anúncio num estádio, eu não lembro qual estádio que era. Que tava na placa, aquelas placas, tem o seu telefone daqui a 2 anos. Então provavelmente o cara que fez esse anúncio, ele tava achando que era uma maravilha o telefone tá instalado em 2 anos. 2 anos. Então eu raciocinei o seguinte, devia levar mais tempo, né? Então, como o Brasil não tinha essa... O pobre não tinha telefone. Não tinha. Até metade da década de 90 ali, eu falo pra essa garotada aí, você tem WhatsApps, né, tecnologia, informação. Você tem Instagram, Telegram, TikTok agora. TikTok, né? Você nem fala mais com a menina mais. Você manda um oi virtual, ligado. Pô, no nosso tempo, se fosse ligar, tinha que ir na casa do vizinho. Exatamente. Ó, era cada e cuspe. Cuspe agora não pode porque é perdigoto, né? Perdigoto não pode porque vai transmitir. Então tá um pouquinho mais complexo. No nosso tempo não, era ali, ó. Chamava e aí você arriscava a tua vida. Porque pobre não tinha telefone. Eu tô brincando, mas pobre não tinha telefone. A gente não tinha televisão com controle remoto. A gente não tinha aparelho de ar-condicionado. Porque não dava pra... Isso eram luxos que só a classe média alta ou a classe mais alta poderia ter, porque não chegava, a gente não tinha essa tecnologia. Então, quando o Plano Real abre, né, você tem o neoliberalismo, você tem a globalização, você tem o multilateralismo econômico, essas coisas começam a chegar no Brasil. Então, você já tem mais comércio, você tem mais crédito, você tem maior poder de compra, entre aspas. Então essa letra A a gente descarta já. Descartou, jogou fora. E a letra B, mesmo com os esforços desenvolvimentistas do Estado, de novo aparece o Estado como sendo a mola. O Estado é como se fosse uma pessoa, né? Uma pessoa, como se fosse, né? O Brasil conserva sua vocação agrícola, já que a exportação de commodities, né, que a gente já comentou, é suficiente para custear a importação de produtos industrializados. De novo, ali tem de novo o problema de você jogar tudo do Estado, né? Então, e é aquela questão, né? Suficiente para custear a importação de produtos industrializados, acho que fica muito desnivelado. Nós, na videoaula passada que eu gravei com eles, e na aula que eu tive com o Zoom, né, do assunto 18, né? Nós falamos sobre o peso da agricultura e nós vimos que é quase 0 a 0. 0 a 0. O que você produz de toneladas e está previsto uma superprodução de novo esse ano, né? Você ganha em bilhões de dólares, mas você gasta praticamente tudo. Porque quando você compara uma tonelada de soja com 10 Civics, 10 Land Rover, sim. O que vai ser mais caro? A tonelada de soja? Não. Por isso que quando tem uma crise, o que você faz com esse tipo de país que é agroexportador? Você sufoca ele. Porque ele precisa vender aquilo. Então a B não pode estar certa. Então a B também está fora. Aí nascer, embora o Brasil se equipare em termos de competitividade com outros países industrializados, o forte crescimento do mercado interno exige a importação de manufaturados. Eu sempre jogo uma piada para meus alunos. Tudo aquilo que fala bem do Brasil não marca. Eu sempre jogo essa piada. Qualquer questão que fale bem que o Brasil melhorou ou avançou demais,
Essa coisa muito assim... Muito nacionalista, Tá valorizando. errado. Realmente tá errado. Você tem que fugir dela, né? E, efetivamente, competitividade do Brasil aí. Se o Brasil fosse tão competitivo, a gente não tava comprando iPhone. Exatamente. A Samsung não venderia tanto como vende aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. Né? Porque não tem competitividade, eles são muito maiores. Lembra sempre daquela aula de indústria brasileira. Nós nos tornamos um país que atraiu as multinacionais, JK faz isso, abre, nós atraímos, eles montam um parque industrial diversificado e fica aquela chantagem. Olha só, presidente, se não reduzir o imposto, eu vou embora. Vou para outro país. E aí tem desemprego, tem problema de arrecadação, tem ICMS. Então, é competitivo? Não é. E tinha vizinhos que já estavam também na bocada para você. A Argentina era um caso. O México também era outro caso. Então, eles chegaram com meio com essa chantagem. Se você não fizer isso, eu vou para outro lugar. Que outro lugar quer. Exatamente. Então essa C também dançou. Agora, a letra D de dado, apesar da posição do Brasil na nova Divisão Internacional do Trabalho, né? Apesar dessa nova posição do Brasil, o país ainda mantém a dependência na importação de produtos de alto valor agregado. É porque a Divisão Internacional do Trabalho ela foi evoluindo, isso, né? Ela nasceu com aquela velha a máxima, né? Colônia, metrópole, e depois vai mudando à medida que as colônias vão se tornando independentes, mas que muitas delas continuam com aquela mesma coisa, de só exportar matéria-prima. Se a gente for pegar o grosso das colônias todas de exploração, isso aí, continua a mesma coisa. Se manteve. Essa lógica se manteve. Algumas dessas colônias conseguiram se industrializar e conseguiram meio que ficar no meio termo. Que agora é chamado de semi-periférico. Semi-periférico, alguns emergentes, aquela coisa, né? Mas aí o que acontece? Como você tem um projeto de indústria que começa com a indústria de base para a sustentação à futura abertura do teu mercado, você meio que começa a ter problemas para você caminhar sozinho, principalmente na questão de produção de tecnologia. Porque você meio que gosta. Eu estou recebendo tudo pronto. Então, eu estou com a empresa de fora aqui. Então, para que eu vou investir? Já não investir. Não preciso nem investir. Como está tudo mas depois pronto você aqui, arca com as consequências. Exatamente. A longo prazo, isso se mostra algo muito nocivo. Eu faço uma comparação bem assim simples para o meu aluno. Quando você compra determinadas coisas, no mercado mesmo brasileiro, tem muitos setores do consumo que não tem marca nacional. O que você compra são marcas estrangeiras. Ou então, mesmo que o produto seja uma marca nacionalmente consolidada, a controladora dela é de fora. Esse é até um dos motivos que a Alca não sai do papel, né? Exatamente. Porque o Lula, quando determinados produtos não pode vir em pé de igualdade. Exatamente. Porque aconteceu com o NAFTA. Sim. O NAFTA, o que o México achou? Eu vou entrar no bloco econômico junto com os Estados Unidos e Canadá. É como se eu pensasse assim, se dei bem. Toma os três em pé de igualdade. Você não consegue concorrer, como é que você vai estar em pé de igualdade? Exato. Então, quando os Estados Unidos percebe que o NAFTA foi muito bom, porque eu costumo falar para o meu aluno, não sei o que você fala, que o Canadá é o 51º estado dos Estados Unidos. É uma economia que a gente chama de apêndice, né? Quando você estuda a economia canadense, eles mesmos colocam, nós somos uma apêndice econômica dos Estados Unidos. Isso não é a gente que eles mesmos falam, né? O próprio dólar canadense tem um valor muito parecido com o dólar dos Estados Unidos. Então, não dá para você, tipo assim, pensar, peraí, o México vai entrar no NAFTA e não tem como. Eu costumo falar assim, vai achar o quê? Que vai o ligeirinho, não tem como. Não dá para competir, não tem como competir. E o que o Lula faz na negociação? Porque às vezes a gente não acha, mas o Brasil é muito forte na parte democrática. No mundo, isso começa com o Fernando Henrique Cardoso. E o Lula com seu carisma, só faz isso crescer. Ultimamente, desde a Dilma, isso começa porque os nossos presidentes começam a virar piada. Na verdade é essa. Mas o Fernando Henrique faz a gente, democraticamente, ser muito respeitado. E na América do Sul, você tem que vir aqui e tem que conversar. Então, ele fala assim, tá, beleza, a gente vai entrar numa ALCA, uma área de livre comércio das Américas, mas tudo em pé de igualdade não dá. Alguns produtos estadunidenses têm que entrar mais caros.
e o Bush filho, o George W. Bush, não aceita, aí fica naquela negociação, A no final das negociata contas, toda. você não tem. Por isso que ele também bota na questão 2007. Porque a gente É, poderia exato. ter um outro cenário. E a ALCA não sai do papel. Né? É. Foi uma das maiores derrotas dos Estados Sim. Unidos, né? E em 2007 você tem um alinhamento político aqui para a América do Sul, mais à esquerda. Exatamente. O Hugo Chávez, o Lula, a Bachelet. a Bachelet, Cristina Kirchner na Argentina, O Rafael Correia no Correia Equador. no Equador. Então você tem um alinhamento mais à esquerda. Não só na América do Sul, mas na América Latina em geral. Né? E tanto é que esse alinhamento à esquerda, 2008 o Obama ganha a eleição, Yes, we can. ele percebe que ele tem que ter uma outra postura em relação à América Latina. Tanto é que eu costumo sempre dizer para o aluno, quando os Estados Unidos se aproximam de Cuba, é justamente a noção mais clara que ele... Peraí, a gente tem que ter um outro tipo de conversa com a América Latina. Então, foi um momento talvez único para essas relações da América Latina com os Estados Unidos, né, que é Sim. justamente de você costurar um novo cenário político para o continente americano todo. Então, agora a gente está vivendo um momento meio que misturado. Porque você tem alguns países da América Latina que tentaram voltar para a esquerda, hoje estão de novo para a direita. Né? De novo foram para a direita. E alguns foram na direita, voltaram para a igual esquerda, a Argentina. Então, tem uns que estão no meio termo. Então, é um cenário complicado. E esse ano de eleição nos Estados E Unidos... eu costumo falar para até o pessoal do pré-vestibular que isso são ondas, né? Essa onda da direita conservadorista, isso começou lá na Europa, se espalhou aqui pro Brasil. Cá. Então, a gente tem uma oscilação que, do ponto de vista político, a gente pode ter alguns sinais para esse ano, inclusive, interessante. Vamos ver a 2 aí? A 2 é uma questãozinha simplesinha. Olha só a questão aqui, ó. Foto do caminhãozinho. Né? Eu costumo falar para eles, quando a gente fala em transporte, né? Aquela frase de boleia de caminhão. Sem caminhão, o Brasil para. E há 2 anos parou. Porque tudo é transportado de caminhão. Pegou aqui, ó, tá bonitinho, ó. Tá passando aqui. Tá a imagem verificada recentemente está diretamente relacionada a... E aqui, eu vou fazer o seguinte, já dei uma olhada, a 3 é muito parecida. O Brasil, ele é um país agroexportador. Né? Quando o JK abre a economia brasileira, né? Abre rodovias, começa a falar que trem não fazia curva, né? E a gente sabe que em transporte, a implementação da ferrovia ela é mais cara. Mais difícil. Mais difícil, mas a manutenção é muito mais barata. E um trem, uma máquina daquelas, você não troca com facilidade, ela tem muita longevidade. Durabilidade. Né? E aí, como é que você ia abrir ferrovia para tudo quanto é local do Brasil, sendo que o Brasil é um país, né, de dimensões continentais, quando você pega, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, até mesmo a Índia, né, que teve um domínio britânico, Isso. Você tem muitas ferrovias. A Europa é interligada por ferrovias. Sim. Aqui não, aqui a gente interligou por rodovias. Porque a gente já estava, né, interessado nas automobilísticas que fariam que essa modificação do nosso cenário, das nossas indústrias, e nós ficamos refém disso. Então, todo o nosso transporte de carga, ele é por rodovias, ele é por caminhões. Não. Eu costumo falar o seguinte, a minha esposa se diverte comigo que eu falo que eu conheço um carro de feira de longe, geralmente é Kombi. Por quê? Geralmente está enferrujado, está com o cano de carga caindo, está amarrado o retrovisor. Caminhão não. Esses grandes caminhões que vão fazer o transporte. Eu não estou falando aquele caminhãozinho velho não de construção, porque aquele ali está nesse mesmo espaço da Kombi, né? Está caindo aos pedaços, porque ele vai entrar em deteriorização. Eu estou falando aquele bonitão que tem aí da Graneiro, que vai fazer mudança, que tem lá da Grativol. Enfim, essas grandes empresas, da Fadel, né?
são grandes empresários. Esses caminhões são novos. E o governo dá para eles o quê? Uma linha de crédito. Linha de crédito. Para eles trocarem de caminhões. Então sai como assim, ó, só pode estar 10 anos no uso. Só que quando eles trocam essa frota ela não sai de circulação. Ela se mantém. Então não adianta nada. Por quê? Eu troquei de caminhão, mas revendo meu caminhão para alguém. Caminhão é ônibus, né? Algumas igrejas compram ônibus antigos. Sim. Então não adianta nada, eu não tiro os velhos de rotação. E aí ele faz a pergunta. A imagem a seguir, vista cotidianamente nas rodovias Anchieta, Cônego Rangoni, ligação de São Paulo e Porto de Santos. Então aí, olha só, você já botou transporte, urbanização, agricultura, comércio externo. Em março de 2013, quando motoristas chegaram a ficar parados por mais de 24 horas para descarregar, demonstra que o sistema de transporte de carga no Brasil está à beira do colapso, chamado gargalo, né? Gargalo. Devido a erros estratégicos cometidos no passado. A imagem verificada recentemente está diretamente relacionada, e eu vou, se me permite, direto para o... Pode. Dedidado. Safra recorde de grãos no Brasil e o escoamento em grande parte para a China, que nós falamos no início, por meio de um sistema de transporte incompatível com as pretensões do crescimento econômico desejado. Então, a gente não investe em infraestrutura. Toda vez que a gente tem uma safra recorde, a gente tem problemas. Lembra que a gente falou de transporte modal, quando falamos de transporte? Né? Você teve aí alguns grandes produtores de grãos que acreditaram no PAC 2, que é aquela ferrovia, né? Norte-Sul, leste-oeste, né? Que construíram uma baia que o trem ia parar, a esteira levaria a soja, né, até aqueles, eu não sei o nome, aqueles distribuidores, e dali ela ia seguir para o Porto de Santos. Só tem um problema. O projeto da ferrovia não saiu do papel. Não saiu do papel. Tinha parte do traçado que você não tinha como fazer manobra. Isso. Então, muitos desses empresários, esses grandes latifundiários, investiram em algo que não saiu do papel. E muito provavelmente a gente vai ter esse mesmo problema esse ano, porque a gente não tem infraestrutura. Nós vimos isso, né? Nós investimos em várias rodovias, você então tem fila para descarregar, os nossos portos têm um sério problema que os grandes graneleiros não conseguem passar, né? Os mais modernos é Pecém no Ceará, tem um aqui de Santa Catarina também que é extremamente moderno, e tem mais um no Maranhão que sai muito minério de ferro. O de Itaqui no Maranhão, que é ligado ao projeto Carajás. Né? São aqueles que são Sarney, né? Com a jogada Sarney. São aqueles que são os mais modernos em relação a facilitar o escoamento. Quando você compara com a China, o sudeste da China é extremamente moderno e é tudo por navio. Então, quando você compara Porto de Santos, Porto de Itaguaí, Porto do Rio de Janeiro, eles são extremamente atrasados. Obsoletos. Então, eu não consigo escoar tudo na minha produção. E se eu não consigo escoar a minha produção, eu perco parte da produção como aconteceu em 2013. Por isso, fala-se do gargalo. Eu até faço uma piada com meus alunos, que tem uns alunos meus que falam que compra produtos chineses, né? Aí eles ficam reclamando para mim o seguinte: não, eu compro produto chinês, demora 2 meses. Aí eu falo, vem cá, filhinho, pro produto vir da China para cá demora 2 dias, 3, né? O problema do produto não é vir de lá para cá, é aqui. A burocracia. É burocracia daqui. Aí tem que ir pro Paraná, pra Receita Federal lá, pra sei o quê, né? Aí, uma vez passo uma reportagem na televisão, eu sempre dou isso como exemplo. Um carregamento de televisores, né, para vender. Esse carregamento ficou, sabe quantos meses aqui no Porto do Rio? 1 ano inteiro, esperando liberação. Aí o cara, eu acho que comprou até desistiu. Porque ficar 1 ano com o produto ali parado, o pessoal nem deu bola. Então, esses cenários que a gente tem no sistema portuário brasileiro são muito comuns. E aí, por isso que a China deita e rola. O pessoal fica colocando, não, porque a China vende tudo produto de 99. Não é bem assim. Ela deita e rola, ela tem essa capacidade de estar no mercado por causa disso. Infraestrutura. Quando ela pensa em construir uma usina hidrelétrica maior que a Itaipu, o pessoal falou, não, pô, pelo amor de Deus. Quando ela compra carvão mineral do Brasil, mesmo sendo a maior produtora do mundo, minério de ferro, na verdade. Então,
peraí, infraestrutura é a mesma coisa com saúde, é gasto? Não. É um investimento que você não vai ter o retorno agora, mas a longo prazo você vai lucrar 4 vezes o que você gastou ali. Então, e o Brasil pensa muito a médio e curto prazo. Então ele fala, não. Aí essa questão da Norte e Sul, sabe o que vai acontecer? Vai jogar para iniciativa privada. O Estado não consegue fazer, joga para iniciativa privada. Que se vire. Que se vire. Vamos lá para 3? 3. Aqui o gráficozinho. Vou aqui para mostrar. Né? Um gráficozinho, numa tabela aqui, ó. Falando, ó, observe. Falo sempre pro meu aluno, não sem pressa para fazer. Primeiro lugar, o ranking das exportações brasileiras. 2009, em milhões de dólares americanos. Aí o produto, e aí ele vai te perguntar quais são esses produtos. De acordo com seus conhecimentos sobre exportações brasileiras e gêneros agrícolas, é possível afirmar que os produtos 1, 2, 3, 4 e 5 são, respectivamente, ele quer a ordem. Cara, só vou dar uma olhadinha aqui, será que meu gabarito tá certo? Número 3, tá certo. Tá certa, ô bichão. Tem lá, primeiro, né, 1, 2, 3, 4, 5, primeiro lugar em exportações. Colocação do ranking das exportações brasileiras. Surpreendente. Será que tem uma frutinha que tá alavancando isso? Tem uma fruta que tem aquele limão que não é nem vendido aqui, que sai direto, né? Que em época de coronavírus o pessoal começou a apontar para essa fruta como uma solução dos problemas. Consuma essa fruta porque ela é importante para levantar sua imunidade. Então, provavelmente, o caminho dessa questão é essa fruta. Sim. E aí você tem... Mas aí tem a jogada... Eu estou me referindo a qual ano? Tem um anozinho aí no canto, né? Tem um anozinho aqui no canto. 2009. Essa questão aqui, ela tem uma pegadaça, não é nem pegadinha. Não é nem pegadinha. Por isso que a gente fala pra você, leia. Tá aqui, ó. Às vezes um textozinho tem um ano bem no finalzinho e o aluno não lê. A Raquel também adora falar isso, né? Vê lá ó, a bibliografia. Exatamente. 2009, não é agora. Se não é agora... Você vai eliminar a letra A e a letra E, que fala de soja. Soja é recente. É agora, é recente. Arroz nunca foi o nosso principal produto de exportação, até porque o nosso arroz em qualidade era inferior a muito. Muito inferior. Então você fica entre B e D de dado. Aonde que vai ser o desempate? Na soja. A letra B fala que a soja é a segunda. E não é. Em 2009, não. Se fosse a mais atual... Provavelmente. Mas em 2009, é feijão. Então você tem carne, açúcar, álcool e derivados e arroz. Em 2009, a soja nem é isso tudo ainda. Quando que a soja vai se tornar o nosso principal produto de exportação? Quando a China resolve comprar. Exato. E a China vai comprar só a soja, ela não compra derivado de soja. Por quê? Porque ela quer fazer o óleo ela mesma produzindo. Certo? Então, a questão 3 aí, letra D de dado. Eu acho que a década que vai começar a fazer com que a soja ela assumisse esse papel protagonista é a década de 2010. Acho que a partir de 2010 em diante, é aí que a gente vê a soja meio que cortando todo mundo por fora. E assumindo essa dianteira, inclusive. Né? A 4 é uma questão bem atual. Vê se não é bem atual, de shopping center. Tu viu o pessoal desesperado para abrir shopping center, né? É incrível, né? Mas o shopping center é como se fosse esse grande item do consumismo no mundo, né? Primeiro que eu odeio, vou falar igual um determinado mês. Eu odeio esse negócio de shopping center. Centro comercial, filho. É um centro comercial, resolveu tudo. Eu costumo brincar em sala de aula para o shopping center ser perfeito. O Via Brasil até tem uma capela. Sim. Né? Mas alguns já têm hotéis. Sim. Mas o dia que você tiver um shopping center que tem esses 2 itens lá dentro, se você parar para pensar, você não precisa sair do shopping para nada. Sim. Você já casa ali dentro do shopping, né? Faz um lanchinho e vai pro hotel.
né? Vai descansar, vai relaxar. O Nova América tem, né? O Ibis lá dentro. Exato. Por quê? Para você ter a comodidade. Isso é uma jogada fantástica. O pessoal fala que o Metropolitano, que agora é um shopping e o condomínio, a ideia inicial era que o shopping ficasse dentro do condomínio. Só que os custos foram muito, muito altos e aí eles desmembraram. O shopping center, se você perceber, ele não tem relógio. Não. Ele não tem janela para você esquecer o seu tempo. Você entrar no shopping center, eu tô sem dinheiro. Então você vai comprar lá uma casquinha do McDonald's. Alguma coisa você vai ter que comprar. Vai comprar uma balinha de 100 gramas de bala de chocolate. Exatamente. E alguma coisa você vai consumir para você passar o tempo ali, esquecer da sua vida. Aí tem um texto aqui, a presença dos shopping centers no Brasil é um fato recente na realidade econômica do país. O primeiro desses estabelecimentos se instalou apenas em 1966, na cidade de São Paulo. Se há 35 anos só a capital dos paulistas tinha a primazia desse comércio, hoje o shopping center pode ser encontrado em todas as unidades federativas do país. O paulista adora no shopping mesmo, né? Nossa. Tu vai ter vamos no shopping. Eu falei assim, caraca. Até porque São Paulo, cidade de São Paulo, né, não é no litoral, né? E tem essas questões e tem também. muito shopping, né? Você tem lá o Morumbi, você tem, que é da mesma rede que administra aqui o Parque Shopping. Você tem a do Iguatemi, a rede Iguatemi. A rede Iguatemi, enfim. Aí pode-se afirmar que a atual distribuição dos shopping centers no Brasil reproduz as condições socioeconômicas existentes no nosso país. Aí tem a pergunta. O autor faz referência ao comportamento atual da sociedade de consumo que utiliza os shopping centers. Nessa perspectiva, a opção em que há uma relação entre o modo de vida da sociedade capitalista moderna e a globalização do consumo é a seguinte. Eu vou direto à letra B. A sociedade atual é marcada pela lógica do consumo dominado por ela, estabelecendo uma relação desse ato com prazer, sendo uma das formas que permite ao cidadão inserir-se na sociedade. Você imagina quanto o caos que vai ser quando começar? Gente, eu acho que tem gente que vai chegar e vai beijar o chão. Ai, meu Deus do céu, vai chorar. Eu costumo falar, quando a gente fala de urbanização, né? Que a gente entra nessa questão, era muito comum você ver o calçadão de Campo Grande, ainda tem um pouquinho dessa característica. Sim. Mas isso era Madureira, era Bom Sucesso, Penha, São João. Nós íamos a esses centros, esses bairros comerciais, para comprar esse tipo de coisa. E principalmente a partir da década de 90, quando você começa a pipocar, eu costumo falar que eu odeio o Madureira Shopping, porque eu tenho medo daquilo desabar, que aquilo foi construído muito rápido. Né? Mas eu fui na inauguração do Norte Shopping em 86. Porque você tinha dois shoppings. Você tinha o Barra Shopping e você tinha o Rio Sul. Aí você tinha dois grandes mercados que da Barra da Tijuca que eram shoppings, que era o Carrefour da Barra da Tijuca e o Freeway. O antigo Freeway. Aí depois você tem o Boulevard, né, o Boulevard da 7 de Setembro, que você tinha um grande mercado ali, que era da Rede Disco, bem antigo, né? Que também se tornou shopping. E aí você vai ter a proliferação de shopping center. Né? Você tem até alguns que são bem questionáveis, como o Via Brasil. O Via Brasil é um shopping que vive vazio. Que ele é muito atrativo pelo cinema. Exatamente. Então, cinema de rua, o que não virou igreja hoje, filho? Virou cinema para outras coisas. Cinema para outras coisas. Para passar filme de ação. Né? Igual aquele pagode de ação, aquele negócio lá. O centro da cidade do Rio, que tinha um monte de cinema. Cinelândia é o exemplo claro. O pessoal, quando a gente fala da Cinelândia, fala, jura que aquilo ali era bom de cinema? Era. E viraram... Esses são cinemas que hoje viraram outras coisas. Tem um até que é o Odeon, que... Odeon. Tem um curso aí que pega ele para fazer videoaula. Né? Antigamente, quando tinha um filme assim que ia concorrer ao Oscar, um filme bacana, ia para os cinemas primeiro. O cartaz, né? O anúncio, né, que se fazia. E hoje, hoje tudo está reunido é aquilo que eu sempre costumo dizer. Às vezes a pessoa vai pagar uma conta no shopping, só, mas ela fica passando e ela fica atraída, ela sente atraída em consumir. E tem aqueles... O consumismo alienado que o capitalismo te leva a fazer. E uma outra coisa também interessante, isso são estudos que a gente lê, a gente dá uma olhada, sempre pesquisa. Tem gente que fica triste, que se sente chateada, provavelmente agora na pandemia isso deve estar acontecendo muito, e começa a comprar. Ou não dá para ir no shopping hoje, óbvio. Vai comprar pela internet. Mas compra pela internet. Então, essa questão... O problema é correr entregar, né? O problema é correr entregar. Mas essa questão do consumismo,
As pessoas estão assim, agora mais do que nunca. O que está vendendo mais? É coisa do supermercado. Tem pessoas que acham que a diversão da pandemia é o supermercado. Pô, os idosos lá no supermercado mundial de Irajá acham, hardcore, anda em gangue e tudo. Vamos corrigir a última aí, a 5? Vamos lá. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, sendo o principal destino das exportações brasileiras. Infelizmente, de acordo com o canal de notícias G1, né? Aí, ó. G1. G1. Ó, a minha capa G1. G1, G1 a maior parte das exportações, cerca de 80%, são de produtos básicos, commodities. Em contrapartida, importamos 97,5% de manufaturados desse país. Observe os gráficos a seguir. Aqui tem um gráfico, né? Vou até mostrar para vocês. Ó, vê se dá para a câmera vai aproximar aqui para vocês verem legal. Tá vendo aqui o Foca gráfico? em mim! Tá aqui o gráfico, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Foi. Básicos, semifaturados e É o mesmo gráfico da manufaturados. questão 1, Só só que agora ele tá numa forma diferente. diferente, mas a ideia acho que é a mesma. A ideia é a mesma. A partir dos dados apresentados nos gráficos e dos conhecimentos adquiridos sobre os aspectos econômicos, políticos e sociais da China e Brasil, julga as afirmativas abaixo. Aí tem 4 que ele julga aqui. A1, o saldo da balança comercial brasileira apresenta um superávit de mais de 5 bilhões de dólares. Isso aí, ele não colocou aqui. Superávit, para quem ainda não está 5 habituado, bilhões. é lucro. Lucro, né? Ganho. Ganhou, exportou mais do que importou, né? Realmente nessa balança assim, comercial. É, porque a gente fala sempre em inglês, né? Né? A frase 2, o parque industrial chinês se concentra no extremo noroeste do seu território, na divisa com a Rússia. Né? A número 3, dentre os produtos importados e exportados para a China, encontramos itens de alta intensidade tecnológica. E 4, Brasil e China são economias de mercado, países emergentes e democráticos. Na minha, essa 4 aqui. China democrática? Eu acho que a 4 é a pior delas. Então a 4 já eliminaria. Então a C e a D não é. A 1, eu acho que realmente, apesar dos problemas, o Brasil tem encontrado lucro nas exportações. A gente não sabe agora daqui para frente. A 3, o Noroeste não é, porque você depende dos navios, né? A 2, no caso, né? O Noroeste não é. É a 2? A 2 fala, o Parque Industrial Chinês Não. se encontra no extremo noroeste de seu território, na divisa com a Rússia. É ali que é o deserto de... Tem um deserto ali. Tem. Perto da Mongólia, né? Tem, deserto da Mongólia, né? Aliás, essa questão da China, né? O Parque Industrial Chinês é mais concentrado na zona litorânea. Dentro das ZEs, quando das cidades o abertas. Deng Xiaoping fez, né? Vamos fazer a abertura. Até porque o exemplo de cima estava muito ruim com a União Soviética. Então, aí foi, peraí, eu não posso ficar igual a eles. Então, ele abriu ali... mais na parte geralmente a facilidade de escoamento e essas coisas todas. Aí quando a gente fala assim, né, na geografia, quando a gente fala assim, que meu filho, o Brasil nunca foi comunista, o Brasil nunca foi socialista. Nunca foi. Né? Você tem que estudar, filho. Ó, em 91 lá, 25 de janeiro de 91, a União Soviética cai. Aí só tem Cuba, Coreia do Norte, né, aquele ali raiz. E hoje você tem um socialismo... Portugal, né? Híbrido. Mas bem híbrido. Bem híbrido. A China mesmo é um socialismo híbrido. Mas não é diplomático. Não é diplomático, né? E aí, a 3 fala que dentro dos produtos importados e exportados para a China, encontramos itens de alta intensidade tecnológica, que dá a letra 1 e 3. Aliás, isso chama atenção porque a gente acha que a China só produz coisa... Exatamente. Eu até brinco. Ela está produzindo já tecnologia de ponta. Por que a gente está tentando comprar tanto respirador da China, mesmo sendo mais caro? Né? E o anterior ministro da Saúde até comentou isso. Como é que pode um país só ele produzir toda a parte hospitalar, de EPIs, essas coisas todas, né? De respirador, só tem a China que produz. Então, numa situação de fechamento do mercado deles na época da pandemia, o mundo todo teve que encontrar uma solução. Estão né? dizendo, né, que a Amazon Prime aí, que está streaming, que está abrindo, que mais de 50% das ações são da China. São da China. E aí, se isso se confirmar... E tem um boato aí que para o Brasil, né, a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, que está interessada em investir no campo das telecomunicações no Brasil.
que isso precisaria, inclusive, de uma abertura por parte do governo federal, que existe uma lei que determina a porcentagem de 30% no máximo, mas que a China estaria interessada e faria um lobby junto ao governo brasileiro para abrir essa porcentagem mais. E aí você me fez lembrar agora do vampiro, lembra quando o Temer foi lá? Não. Aquela mãozinha falando, vocês têm que entender que o mercado chinês é um grande mercado. Já se me traz a pastilha. O Temer, uma das primeiras viagens oficiais do Temer como presidente... É verdade. Ele vai na China. E por quê? Eu tenho que estreitar essa relação. Ano passado, no último encontro que eles tiveram da ONU, foi muito engraçado. O Jair Bolsonaro falando que queria estreitar, e depois o Donald Trump criticando, metendo pau na China, falando que ele é contra essa globalização chinesa, que tem que fechar o mercado. Chinês. Aí você via o presidente do Brasil olhando assim, eu falei assim, agora ele tá numa enrascada, né? Ele não vai contrariar o best friend dele. É o mentor intelectual. Porque se um quer fechar, o outro quer fazer mais comércio, você está numa sinuca de bico. Então, a geopolítica, ela faz esse tipo de coisa, e isso você tem que analisar. E hoje, nessas provas, né, militares, há 2 anos que o Colégio Naval ele traz questões desse tipo de bloco econômico, você tem que saber. Por isso que a gente tem essa grande preocupação de fazer você enxergar, de sair, como a gente fala, da casinha. Ó, bota o teu mundo muito, espalha os teus tentáculos. Exato. Porque o Brasil, ele está inserido no mercado, no cenário internacional, ele não está isolado. Por isso que a gente se preocupa com isso, de falar de bloco econômico, das relações com esses blocos econômicos. Beleza. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que depois a gente pode gravar até um outro vídeo, a gente pode pegar um outro assunto, né, pra gente discutir. Acho que é interessante a gente trazer essas visões. É um bate-papo, eu até estava falando com o Edson, é um bate-papo formal mesmo, pra gente discutir os assuntos. Tem muita coisa aí que tá pipocando, que às vezes as pessoas não sabem até mesmo como é que aquilo ali, né, para poder ter o embasamento, para poder discutir. Acho que isso é muito interessante. Sim, super interessante. Bem, deixa lá o teu nome nos comentários, né? Não perde o foco. Isso tá quase acabando, vai acabar, vai hein? Acabar. E na hora que acabar a gente vai vir com tudo, botando fogo pelas ventas, né? Ventando fogo, né? Hashtag tire seu pijama. Acompanhe nossas aulas no Zoom, qualquer dúvida, Classroom. WhatsApp, sinal de fumaça, a gente está aí para te ajudar. E depois dá um feedback pra gente, quando essa aula sair, se você gostou, se você não gostou, exatamente. Se você quer que eu use uma peruca porque você acha que a luz da minha careca, né, travou, eu tenho uma peruca aí com cachinho bonito, beleza? Obrigado aí, agradecer ao Bruno pela disponibilidade. Como diz o nosso querido Senor Bravanel, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!